Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1. Vamos iniciar hoje esta carta doutrinária do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A cidade de Éfeso era província romana da Ásia, na verdade capital da Ásia nos tempos bíblicos. Era famosa porque no território de Éfeso tinha o grande templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo, templo de Ártemis, ou Diana dos Efésios. O nome Diana é o nome romano, Ártemis é o nome grego desta deusa falsa, adorada por toda a Ásia Menor nos tempos bíblicos. Era um grande centro comercial da sua época, e ali nessa cidade o apóstolo Paulo teve a graça de Deus de estabelecer uma igreja. A igreja de Éfeso nasceu na visita que Paulo fez com Priscila e Áquila, em Atos capítulo 18, versículo 19, quem depois quiser conferir. Ali o Senhor começou a salvar as pessoas. Havia um grande homem de Deus chamado Apolo, que ensinava a palavra com muita eloquência, mas eles precisavam conhecer o poder do Espírito Santo. Lá em Atos 19, você vai perceber que o apóstolo Paulo ora para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo.
Eles conheciam a palavra, já tinham a experiência de conhecimento de Deus, mas eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Ali Paulo orientou a muitos, no capítulo 19 de Atos, ao batismo das águas, ao batismo no Espírito Santo, e ficou ali 2 anos com eles, discipulando, ensinando a palavra, e ali também muitos milagres aconteceram, curas, libertações e confissões e renúncias públicas, onde as pessoas se desligavam do comprometimento delas com as trevas, por ser uma cidade muito idólatra, onde o culto a Ártemis era o centro daquela cidade. E ali pessoas começaram a queimar os seus livros ocultistas e idólatras publicamente em Atos 19, tudo isso é visto. E é para esta carta que o apóstolo Paulo escreve, é para esta cidade que o apóstolo Paulo escreve esta carta tão preciosa, que diferente de umas que nós já lemos, que eram falando acerca de questões que a igreja vivia, a carta aos Efésios é uma carta doutrinária, que serviu não só para esta igreja, mas era uma carta lida para outras igrejas, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. A nossa ênfase nessa carta doutrinária será a oração pela visão espiritual da igreja. É impressionante no capítulo 1, que nós acabamos de ler, que Paulo, ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, uma introdução mostrando que ele sabia quem ele era, e sabia que era a vontade de Deus que o estabeleceu assim, no versículo 1, ele chama os irmãos dessa igreja de santos e fiéis a Cristo Jesus, e a partir do versículo 3, ele começa a exaltar o Senhor, dizendo: bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele começa descrevendo a realidade do que é ser igreja, de como a igreja está debaixo de uma graça especial de Deus, das bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele começa descrevendo a identidade da igreja. E nessa carta, logo no versículo 15, Paulo diz que ele orava constantemente sobre esta igreja, ainda que fosse uma igreja que ele elogiou aqui no versículo 16, ele diz: eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando vocês nas orações. Ele diz que ele orava para que esta igreja tivesse os olhos espirituais abertos. Versículo 18: peço que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês. No versículo 15, Paulo diz que ouviu falar da fé que eles tinham no Senhor Jesus, e do amor que eles tinham para com todos os demais convertidos, que ele chama de santos, que é o significado de separado para Deus. Ainda que essa igreja receba o elogio da fé e do amor, Paulo diz: eu oro para que os olhos espirituais, ou seja, a visão espiritual da igreja, continue sendo aberta pelo Espírito Santo. Então, no primeiro capítulo da carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós vamos destacar a oração da igreja, ou melhor, a oração de Paulo pela igreja, para que os olhos espirituais deles sejam abertos. Para quê? Paulo ora para que eles tenham os olhos espirituais abertos, para que eles possam conhecer de maneira mais plena o Senhor. Conhecimento de Deus. É isso que Paulo está pedindo no capítulo 1. Ele começa o capítulo descrevendo a nossa identidade. Nós precisamos, amado, conhecer a Deus para que a gente possa conhecer quem nós somos em Deus. O versículo 3 em diante, Paulo está descrevendo aqui aspectos da identidade da igreja. Perceba comigo que ele diz no versículo de número 4: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Você foi escolhido por Deus, sonhado por Deus antes da fundação do mundo. E ele diz: para que Deus nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos criou, nos formou para que a gente vivesse uma vida separada para ele, de glória e de honra ao nome dele.
ele vai descrevendo a identidade da igreja, dizendo, no versículo de número 4, que ele nos predestinou para ele e nos adotou. Você foi adotado, você é filho de Deus, amado por Deus. Se você crê em Jesus, você se torna filho de Deus à medida que você se rendeu a Jesus. Se você se entregou a Jesus, você é filho de Deus. E o texto diz também que além de nos adotar, no versículo 6 diz, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Nele temos a redenção. Você foi redimido, ou seja, você foi comprado pelo sangue de Jesus, você foi liberto das trevas, perdoado pelo sangue de Jesus, você foi reconciliado com Deus. Isso tem a ver com a identidade da igreja. Então no capítulo 1, Paulo ora para que os olhos espirituais da igreja fossem abertos, para que a igreja conhecesse a Deus mais e mais, e conhecendo a Deus ela pudesse saber quem ela era. Imagina a igreja de Éfeso cercada pela idolatria densa que aquela cidade tinha, cercada pela feitiçaria, porque onde a idolatria é praticada, a feitiçaria está junto. Toda idolatria é uma prática também de ocultismo, de invocação de demônios. E Paulo diz para essa igreja, vocês são diferentes, vocês foram alcançados pelo Evangelho, vocês foram alcançados por Jesus. Não esqueça quem você é em Cristo. E Paulo diz, vocês têm fé e têm amor, mas eu oro para que os olhos espirituais sejam abertos, para que vocês saibam quem é Deus e quem vocês são em Deus, e quais as promessas que Deus tem para vocês. Deus tem uma herança espiritual para cada um dos seus filhos. Então o primeiro capítulo da carta aos Efésios descreve a oração de Paulo para que eles tivessem olhos espirituais abertos para o pleno conhecimento de Deus. Amado, há coisas que nós só vamos entender pelos olhos espirituais abertos pelo Espírito Santo. Não é pelo intelecto humano, não é por inteligência, mas nós vamos precisar do toque da graça de Deus, do Espírito Santo, para abrir nossa visão espiritual, para que a gente possa discernir a vontade de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, discernir aquilo que o inimigo lança contra nós. Muitas vezes nós precisamos saber a nossa identidade em Deus. Só no capítulo 1, Paulo vai afirmar que nós somos santos, nós somos filhos, nós somos abençoados. O versículo 4 diz que nós somos escolhidos. O 5 diz que nós fomos predestinados para o seu propósito, para o seu louvor. O versículo 7 diz que nós fomos perdoados. E no versículo 8 diz que nós fomos cheios da graça de Deus. Versículo 8, ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, a riqueza da sua graça. Aqui está o seu retrato. Você quer saber quem você é? Leia Efésios capítulo 1 e creia que você é o que Jesus disse que você é, quem Jesus disse que você é. Você é tudo isso, não porque você tem mérito, nós somos tudo isso em Jesus, por crer em Jesus e se render a Jesus. E mais, versículo 11 diz que nós temos uma herança nele. E o versículo 13 diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então a palavra-chave do capítulo 1 de Efésios é a nossa identidade em Deus. Fomos selados pelo Espírito Santo, que coisa linda. Versículo 13, nele, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crido nele, nós recebemos o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é descrito como um selo da promessa, e no versículo 14, é o penhor da nossa herança. Jesus deixou o Espírito Santo como penhor, para garantir que ele vai voltar para resgatar a sua noiva. Essa é a igreja do Senhor Jesus, essa é a igreja dos lavados pelo sangue de Jesus, que não é uma denominação específica, mas é a família de Deus. Efésios vai descrever muito a identidade da igreja, vai trazer para nós muitos símbolos da igreja, como família de Deus, edifício de Deus, povo de Deus, noiva de Cristo. Mas eu quero, partindo para a conclusão,
mostrar que a oração de Paulo, para que os olhos espirituais fossem abertos, no capítulo 1, é para o pleno conhecimento de Deus, porque é o pleno conhecimento de Deus que me faz conhecer a minha identidade, quem eu sou e a minha posição espiritual, porque o que ele descreve a partir do versículo número 18 é impressionante. Paulo diz que ele orava para que os olhos espirituais fossem abertos no versículo 17, para que o Senhor conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Você conhece ao Senhor? Mas andar com Deus é crescer no pleno conhecimento dele, é conhecê-lo cada dia mais, e sendo transformado à medida que conhecemos a Deus. E aí no versículo de número 18 ele diz que os olhos espirituais, ou olhos do coração, sejam abertos, para que vocês saibam a esperança da vocação, a riqueza da glória da herança dos santos. Muitas vezes os olhos da igreja são distraídos pelas coisas da terra, ou pelas nossas limitações pessoais, ou pelas feridas que nós sofremos na caminhada. Mas o apóstolo Paulo diz: eu oro para que vocês recebam visão espiritual de quem é Deus e de quem vocês são nele e quem nós somos em Deus. Olha a descrição a partir do versículo 19: a suprema grandeza do poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar no presente século e no vindouro. Amado, se fosse escrito até o versículo 21, nós já deveríamos estar alegres e dizendo: que maravilha! O Deus único, o Deus todo-poderoso, ele nos alcançou e ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais. Essa verdade já deveria encher o nosso coração de fé, de ousadia, que nós servimos a um Jesus que é vivo, que é todo-poderoso, que reina, que governa, e não há poder nenhum, no passado, no presente ou no futuro, que se compare ao poder do nosso Senhor Jesus. Seria maravilhoso até aqui, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo ora para que os olhos espirituais sejam abertos, para que a gente conheça um pouco mais. E olha o que está escrito no versículo número 22. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, fala para a igreja de Éfeso e fala para a igreja do Brasil e das nações nessa manhã, que ele, o Senhor Jesus, ele não apenas ressuscitou dos mortos, e não apenas ele assenta-se ao lado do Pai, à direita do Pai, mas ele, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está sobre a igreja, e a igreja está assentada nas regiões celestiais com Cristo. A igreja tem autoridade sobre as nações pelo poder do nome de Jesus. A igreja está acima de todo principado e potestade, e debaixo dos pés da igreja, porque Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, estão todos os poderes deste mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Igreja de Éfeso, não fique com medo da idolatria, do ocultismo. Não tenha medo da força da mídia, da corrupção, da iniquidade crescente. Saibam quem Deus é. O Deus que você serve é o Deus todo-poderoso, único, Yahvé, o Deus triuno. Ele deu o seu Espírito, o Espírito do Senhor habita em você. O sangue de Jesus te purificou, te lavou, te transformou, e você tem autoridade no nome de Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais através do capítulo 1 de Éfeso, da igreja que recebeu essa carta, cidade de Éfeso, que atualmente é uma cidadezinha lá na Turquia, inexpressiva, que apenas tem ruínas, porque o que o homem faz pode ser destruído, mas a igreja do Senhor Jesus, viva, continua em todas as nações e esperando a volta do Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, que o Senhor nesta manhã abra os nossos olhos espirituais, e nesta semana, enquanto meditamos nessa carta preciosa do Espírito Santo, nós possamos ter a nossa visão espiritual aberta em cada capítulo para realidades que o Senhor quer que a igreja
conheça, experimente e manifeste na terra. Pai, nós te louvamos e te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.